dos maiores investidores do Brasil, meio que não gosta de fundos imobiliários, né? Já fez até algumas declarações que é o conto do vigário, que é o Barsi. Por que o seu foco é mais fundos imobiliários? Por que você eu posso dizer assim, prefere fundos imobiliários do que ações? Ou não? Necessariamente não. Vamos por partes, né? Vamos por partes. Se você perguntar para o Kiko, professor Kiko, que é aquele, ou seja, o assunto que eu dou aula, fundos imobiliários, para mim, são meus favoritos. Agora, se você perguntar para o investidor Kiko, eu diria que é meu favorito um pouquinho mais do que ações. Mas ações também tá mas bem ali, tá quase para a par ali. a ideia era para ser meio a meio, mas Sim. como eu ensino tanto fundo imobiliário, é muito difícil ficar meio a meio. Sim. Mas sempre fica um pouquinho mais em fundo imobiliário que ação. E confesso que se a gente olhar num cenário de 5 anos, o meu retorno com fundos imobiliários é melhor do que o retorno com ações. Então, se a gente olhar no intervalo de último ano, não. Mas Sim. se você olhar no intervalo de 5 anos, o meu retorno com fundos imobiliários é muito melhor do que o de ações. Mas, porque muita gente Sim. disse, não, eu tenho um retorno melhor com as ações. Depende do seu cenário, da sua janela de tempo. Na minha janela de tempo, do jeito que eu escolho ativos de ações e do jeito que eu escolho fundos imobiliários, meu retorno com fundos imobiliários são melhores. Eu invisto um pouco mais em fundos imobiliários e já aproveitando, antes de vir para a renda variável, eu passei pela renda fixa, nem todo mundo faz essa, essa escadinha, né? Tem gente que já pega o elevador, vai direto para a renda variável. Então, hoje a minha carteira ela é 40% renda fixa. Caramba, olha aí o resto que divide entre fundos Não, e o imobiliários bom é que você tá bem protegido, se for olhar, né? eu não me desesperei em 2020, porque naquela época era mais ainda do que hoje. Eu não Caramba. desesperei, porque estava sossegado. Acho que eu desesperei foi quando a Selic foi para 2%, que tinha Tá rendendo muita coisa, né? tinha coisas indexadas da CDI. Sim, Aí ali eu dei uma desesperadinha, talvez por causa disso. sim. Mas mesmo assim, eu acho que todo mundo deveria fazer esse processo para poder ficar mais tranquilo, né? Que aí, quando você entra na renda variável, você tem aqueles golpes. Golpes entendem, não estou falando golpe de a gente está sendo roubado, tá, gente? Falando golpe que a gente sente quando um ativo nosso cai demais. E você deve receber essa mesma pergunta que eu direto. Às vezes um ativo cai simplesmente porque um grande fundo vendeu ou algo Tem que desfazer uma parecido, posição, e né? que eles têm que seguir as regras deles. Às vezes uma previdência privada está lá num fundo imobiliário e porventura alguém precisou resgatar 2 milhões de uma previdência privada. Tem que resgatar do fundo. Exatamente. Tem que resgatar do fundo. O cara faleceu e tem que dar em financeiro para a família. Tem que resgatar. Aí a hora caiu ali 1, 2, 3%, aí a pessoa já pergunta pra gente, eu tenho que vender? Mas aí falta essa maturidade. Aí quem começa por renda fixa e põe menos em renda variável, vai ter esses baques Menor. no momento que ainda está pequeno. Sim. Aí quando está grande, ele já está acostumado, já tem essa noção, não, isso passa, caiu isso, mas daqui 3 dias está de volta ao normal. Então, por isso que eu aconselho, quando alguém vai começar, comece com renda fixa. Aí fala, mas você só fala de renda variável e manda eu começar por renda fixa? Eu falo, não, é porque na renda fixa você não precisa tanto de mim, você não tem que me assistir todo dia. Mas quando você for para renda variável, me assista todo dia. Ô, Kiko, e por que você acha, assim, né, que um dos maiores investidores do Brasil, ele meio que não gosta de fundos imobiliários, né? Já fez até algumas declarações que é o conto do vigário, que é o Barsi. Por que será que ele não gosta, assim? Será que foi a experiência dele e tal? Ele se deu muito bem com ações e agora ele não quer, mas qual que é a sua opinião? Que eu sei que você estudou muito já, né? Todas as falas dele e tudo, porque é muito controverso, né? O pessoal gosta muito dele em ações e fundos imobiliários ele não gosta. Eu acho que é muito da estratégia, né? A estratégia, eu acho que não combina, apesar de... nossa, até meio chato falar assim, né? Apesar do que é vendido, não por ele, mas por toda a empresa que está em volta dele, é aquela ideia de ações que pagam dividendos, né? Sim. Mas se a gente for ver ao pé da letra, ele busca muita valorização. Ele tem muitas ações dentro da carteira dele que é valorização, né? Muitas. Inclusive, normalmente ele entra tão grande, que aí nós vamos falar de volume de negociação,
ele tem uma cadeira dentro da diretoria das empresas que ele entra. Sim. Em fundo imobiliário, mesmo se ele comprar 20% de um fundo, apesar que se comprar ele ainda perde o direito da isenção de imposto de renda, né? Então, fundo imobiliário já foi feito para ninguém ter mais de 10%. Sim, Já foi feito para isso. E você não tem direito a tomar as decisões do fundo. As decisões é por conta da gestão. Então, a meu ver, ele tem experiência, ele tem muita grana e, e ele tem conhecimento que ele não precisa terceirizar, pagar essa terceirização para um gestor cuidar disso. Ele pode diretamente, ele lidar diretamente. Tanto que se você vê a fala dele, não é só fundos imobiliários. É FIA, fundo multimercado, é qualquer fundo que tenha que pagar para um gestor, um terceiro, ele é contra nesse sentido. Então, a meu ver, é porque a estratégia dele não cabe com fundo imobiliário. Sim. Aí por isso que ele não tem. Ele acaba ficando fora. Né? Sim, acredito eu que se a gente fosse aqui no Brasil mais próximos de REITs, ele estaria dentro. Ele estaria dentro porque aí poderia estar com voz ativa lá dentro e também fazer parte da gestão em si.